Deixa eu começar a pregar. Já colocaram aqui, pronto. Acabaram com o suspense. Eu ia falar o tema da mensagem. Bom, gente, o tema da mensagem que eu quero pregar hoje é reconstrua sua vida. Então me ajuda a pregar para quem está do seu lado aí. Olha para ele e diga, reconstrua a sua vida. Fala para ele, Deus te trouxe aqui hoje para reconstruir a sua vida. Continua falando com ele, fala, você vai sair daqui hoje com a sua vida reconstruída. Agora olha para ele e fala, você está vendo essa pessoa que chegou aqui hoje? Fala aí com vontade, você está vendo a pessoa que chegou aqui hoje? Você não vai ver ela ir embora. Eu vou sair daqui reconstruído. Glória a Deus. Pessoal, eu queria pedir só para ligar o Fernando aqui, o violão do Fernando, por favor. Bom, vamos lá. Gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Livro de Neemias capítulo 1. Acharam? Tudo certo? Neemias capítulo 1. Vamos lá. Diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isso é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando eu me encontrava na capital do império persa, Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens, indaguei-lhe pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram do cativeiro a respeito de Jerusalém. E eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido esse relato, assentei e me chorei-me amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus. E desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas, em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa diante de ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Se fordes infiel, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedeceres aos meus mandamentos e praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos locais mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que eu escolhi para fazer habitar em meu nome. Amém. Bom, vamos entender um pouco do que está acontecendo aqui. Neemias, ele é um homem que foi levado no cativeiro. Isso nós vamos ver em alguns momentos da história de Israel. O povo pecava, e então Deus o entregava nas mãos dos seus inimigos. E esse é um momento desse. O povo pecou, Deus entregou Israel nas mãos dos inimigos. E Neemias está lá no cativeiro, junto com eles, na Pérsia. Eles são cativos da Pérsia agora. Então, Neemias está no palácio, ele vive no palácio, ele é um copeiro do rei. Ele não tem noção do que está acontecendo em Jerusalém. E chegam alguns que sobreviveram do massacre de Jerusalém. E aí Neemias vai todo animado. Como é que está a nossa terra? Como está o nosso povo? E eles olham para ele e falam, peraí, você não está sabendo? Lá está tudo destruído. Lá está tudo acabado. Não tem cidade, não tem muro, não tem casa, não tem nada, está tudo destruído. E aí Neemias toma um baque de realidade, e a Bíblia diz que ele se entristece, e ele começa a chorar. E Neemias, ele é avisado de uma tragédia. E às vezes, nós precisamos que isso aconteça. Às vezes nós precisamos que a tragédia seja avisada, porque nós não conseguimos mais perceber a vida trágica que nós estamos vivendo. Existem pessoas que há muitos anos vivem com um casamento horrível,
que qualquer coisa é motivo de uma discussão mega, qualquer coisa é motivo de um grande problema. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque teve algumas pessoas falando que não estão conseguindo me ouvir. Bom, então deixa eu esperar um pouco, porque o pessoal não está me ouvindo. Está me ouvindo agora? Muito eco? Ah, tá. Ó, tá muito eco. Bom, vamos lá. Se for melhorando, vocês vão me avisando aí. Eu acho que pode ser o retorno, tá bem alto aqui para mim. Vamos lá? Melhorou? Melhorou, mas está bem audível ou melhorou um pouco? Agora, tá certo? Estão me ouvindo? Bom, então vamos continuar. Bom, Neemias ele é avisado de uma tragédia que está acontecendo no meio do povo dele que ele não tinha noção. E muitas vezes nós precisamos em algum momento ser avisados da tragédia que nós estamos vivendo. Por que nós precisamos ser avisados da tragédia? E eu estava falando, tem pessoas que vivem um casamento horrível, há anos. Qualquer coisa é motivo de discussão, não sabe mais o que é viver em unidade, mas ela nem lembra o que é ter um casamento bom. O que é isso? Está vivendo uma tragédia, mas está faltando alguém para avisar ela. Isso daí não é a vida que Deus te prometeu. Tem pessoas que estão passando por crises tão grandes, financeiras, e ela nem lembra mais de uma época boa que ela viveu. Viveu uma época boa no passado, mas para ela hoje, se der para comer, tá bom. Ela está vivendo uma tragédia, mas não tem ninguém para avisar ela, falar, não é isso que Deus te prometeu. Existem pessoas que estão desistindo dos seus próprios sonhos, que começaram a desistir dos sonhos, mas ninguém avisa. Isso não é o que Deus te prometeu. E as pessoas vão começando a viver tragédia atrás de tragédia. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ela vai entrando e a vida vai piorando. Só que ela está tão acostumada que ela não percebe mais. Ela não tem mais um senso de urgência, de mudança. Neemias tinha perdido isso. Neemias, ele vivia uma vida luxuosa? Pode ser que sim, mas num lugar que não era o dele, num lugar afastado. Ele era copeiro de um rei que não era o rei dele, de um povo que não era o povo dele. Só que ele foi se acostumando aos poucos, e às vezes a nossa vida vai piorando em um cenário, vai piorando no outro, vai piorando em um, vai piorando no outro, e nós vamos nos acostumando. Mas eu vim aqui hoje para te dizer, essa não é a vida que Deus te prometeu. A vida que Deus te prometeu, Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. É vida boa, é vida plena, é vida em abundância que Deus veio te dar. Neemias precisava de alguém para avisar para ele, essa não é a vida que Deus te prometeu. Essa não é a vida que Deus tem te prometido. Por isso é necessário reconstruir. Eles olham e falam, Neemias, está tudo destruído. Não tem mais proteção. Mas Neemias tem uma coisa. Quando Neemias fica sabendo, primeiro ele se entristece. Por que ele se entristece? Porque ele olha para essa vida e ele fala, não foi essa vida que Deus me prometeu. Não é essa vida que Deus me chamou para viver. Mas logo em seguida, Neemias faz uma coisa que muitos de nós não gostamos de fazer. Neemias reconhece o porquê que tudo isso aconteceu. Ele começa a orar e ele fala, Senhor, você sabe que nós somos culpados do que tem acontecido. Neemias não culpou a vida. Neemias não culpou Deus. Neemias culpou a si mesmo. E por que o fez? Porque ele sabia que a vida que ele estava levando não era a vida que Deus havia chamado ele para levar. Neemias levava uma vida, o povo havia se corrompido de uma maneira, e eles nem percebiam mais. Quando isso acontece? Quantos ministérios destruídos, que a pessoa não lembra o que é fazer uma célula, mas também não se preocupa mais. A pessoa não se preocupa em falar do evangelho para ninguém, mas também nem liga mais para isso. Famílias destruídas, que a pessoa chega em casa e a casa dela parece mais um inferno do que qualquer coisa, mas ela nem se preocupa mais. Neemias, ele entende que o problema era pecado. Que o problema era seus próprios erros. Que o problema foi quantas vezes ele virou a cara para Deus. Que o problema era quantas vezes ele e o povo dele haviam abandonado a Deus. E então Neemias faz algo que nós deveríamos aprender a fazer. Neemias não culpa a vida, Neemias não culpa Deus, Neemias não culpa as adversidades. Neemias olha para o problema e pensa, se tem problema, o que eu tenho que fazer é resolver. Às vezes nós olhamos para o pecado e o que é que nós fazemos? Justifica. Não é assim, mas é porque, eu não sei, eu estava pensando, não, mas é que para mim fazia sentido, mas é que não é tão errado.
E a gente começa a justificar, e um abismo vai chamando outro abismo enquanto nós estamos justificando. Neemias entendeu que não era hora de justificar. Neemias entendeu que era hora de se arrepender. Que era hora de confessar e então se arrepender. Eu estou com bastante tempo aqui ainda, então eu gostaria de fazer uma coisa. O Fê vai estar cantando para a gente, eu quero 3 minutos. Eu quero te dar 3 minutos. Agora não é hora de marido orar com mulher, de pai orar com filho, de amigo orar com amigo. Você vai orar sozinho agora. Agora é o momento. Você tem 3 minutos para reconhecer qual tem sido os seus erros dos últimos tempos. E começar a pedir perdão para Deus. Porque foi assim que Neemias começou. Toda reconstrução só começa depois de arrependimento. Quando eu disse que Deus te trouxe aqui para reconstruir sua vida, eu não estava brincando, estou falando sério. Mas toda reconstrução só pode começar após arrependimento. Então você tem 3 minutos agora. Conversar com o Senhor. Se você quiser ficar no seu lugar, você pode ficar. Se você quiser ficar em pé, vir para algum canto, a igreja é grande. Se você quiser ajoelhar, não importa. Você tem 3 minutos agora para conversar com o Senhor. Conta para Ele os pecados. Neemias começa a contar. Senhor, nós temos blasfemado. Senhor, nós não temos pensado em Ti. Senhor, nós temos Te esquecido. Começa a falar para o Senhor tudo que você tem feito, que só Ele e você sabe. E começa a se arrepender. Você tem 3 minutos a partir de agora. Mas lembra de mim na sua glória. Andei tão sozinho, Pai. Pequei contra Ti, meu Pai. Mas lembra de mim na sua glória. Mas lembra de mim na sua glória. Reconheço que Tu és em mim. A minha vida eu entrego a Ti. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que fiz. Me arrependo. Andei tão distante, Pai. Andei tão sozinho, Deixa o volume do retorno igual. Dá uma olhada. mas lembra de mim na sua glória. Mas lembra de mim na sua glória. Andei tão sozinho. Deixa eu ver o EQ desse daí. Joga no 2.5. Mas agora que eu vou começar a pregar. Olha para quem está do seu lado e fala, a pregação vai começar agora. Porque é o que acontece com quem se arrepende. Em Deuteronômio 28, Deus está falando sobre quem se arrepende. E eu quero ler com você, e eu vou ler e você vai repetir em primeira pessoa, tá ok?
Eu vou ler em primeira pessoa também, você vai repetindo em primeira pessoa. E se você quiser, você pode até levantar suas mãos agora, porque agora não é leitura da Bíblia. Agora é profecia. Porque é o que acontece com quem se arrepende. Deuteronômio 28, a partir do verso 10, diz assim: E todos os povos da terra verão que eu sou chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de mim. O Senhor me dará abundância de bens, no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais, e no fruto da minha terra, terra que o Senhor, sobre juramento, aos meus pais prometeu me dar. O Senhor abrirá do céu o seu bom tesouro, para dar chuva à terra no seu tempo certo, e abençoar todas as obras das minhas mãos. Emprestarei a muitos, e de ninguém tomarei emprestado. O Senhor me colocará por cabeça, e não por cauda. Estarei sempre por cima, e nunca por debaixo. É isso que Neemias entendeu. Neemias se arrepende, então a bênção de Deus é liberada sobre Neemias, então começa agora a reconstrução. Neemias entende que aquilo era um chamado de Deus para que ele retornasse e reconstruísse Jerusalém. Ele retornasse e reconstruísse os muros. E o muro ali, nós vamos fazer uma alusão às nossas vidas. Então Deus hoje te falou do que não está bom, te falou do que não foi o que Ele te prometeu, da vida que você está vivendo, o que não é a vida em abundância que Ele te prometeu, te chamou ao arrependimento, você se arrependeu, então Deus libera a bênção para que você possa voltar e reconstruir. Neemias então, que era copeiro do rei, o que é copeiro? Não é quem leva copo. Como que funcionava? Naquela época, muita gente sempre queria matar o rei. E qual que era o meio de segurança do rei? Muita gente queria matá-lo de muitas formas. Então Deus tinha a guarda própria, tinha o exército e a guarda do rei, guarda-costas com ele o tempo inteiro. E uma das precauções, uma das seguranças que o rei usava era o copeiro. O copeiro comia tudo que o rei ia comer antes. Então o cozinheiro fazia a comida real, o copeiro ia lá, experimentava um pouco, bebia a bebida e esperava uns 20, 30 minutinhos. Se o copeiro não morreu, pronto, não está envenenado, chama o rei para comer. Era mais ou menos, essa era a função de Neemias. Então, Neemias nunca poderia aparecer doente para trabalhar. Por quê? Porque senão o rei mandava matar ele. Porque se ele aparecesse doente, o rei ia falar: você comeu, ficou doente e não me avisou. Você falhou naquilo que eu te contratei para fazer. Então ele era assassinado. A Bíblia diz que Neemias começa a se entristecer. E ele vai chegar até o rei para pedir para o rei dar a autorização dele para ele voltar e reconstruir o muro. E a Bíblia fala que quando Neemias chega, ele está com o rosto completamente abatido. E o rei olha para ele, vê ele com o rosto abatido e fala: meu servo, o que você quer que eu te faça? Quando a bênção do Senhor, presta atenção que isso é muito importante, você não pode esquecer disso. Quando a bênção do Senhor é liberada sobre você, para você reconstruir a sua vida, até o que era sentença de morte vira oração respondida. Até o que ontem era sentença de morte, hoje está virando oração respondida. Porque Neemias chega com o cenário de que o normal era o rei mandar matá-lo, e o rei olha para ele e fala: o que você quer que eu faça? Neemias olha para o rei e fala: eu preciso reconstruir a cidade, eu preciso de autorização, meu povo está sofrendo, meu povo está sendo humilhado. E o rei dá autorização para ele. Ele fala: mas eu preciso de outra coisa. Eu preciso de cartas, e eu preciso de presentes. Porque quando eu estiver passando pelos reinos, eles têm que acreditar que você que está me enviando, que eu não estou me rebelando, porque senão eles vão me matar, para não perder a amizade que eles têm com você. E o rei olha e dá tudo o que ele pediu. Olha para quem está do seu lado e fala: quando Deus dá a visão, Deus dá a provisão. Quando Deus dá a visão, Deus dá a provisão. Quando Deus te promete uma vida em abundância, Deus prepara os meios para você chegar nela.
Faz a sua parte, o impossível Deus faz. Neemias não tinha presente para dar para rei, mas Deus colocou um rei no caminho dele que ia dar os presentes. Neemias não tinha autorização para passar pelos reinos. Deus colocou alguém no caminho dele que tinha as autorizações. Porque quando Deus dá a visão, Deus dá as provisões. A visão que Deus está mudando na sua vida hoje, de viver uma vida em abundância, Deus já está preparando toda a provisão para a sua semana. Você vai viver a melhor semana da sua vida. Como? Não sei, Deus está preparando toda a provisão. Não importa se é impossível. Quando Deus dá uma visão, quando Deus muda uma chave, quando Deus muda uma estação, Deus dá toda a provisão que você precisa para vivê-la. Agora, Neemias chega, e quando ele vai começar a reconstruir, a Bíblia diz que 3 reis da região se reúnem e começam a criticá-lo, e começam a planejar contra ele. Existe uma coisa que você não pode esquecer nunca na sua vida, que tem muita gente que para a reconstrução da própria vida na metade por causa disso. Ela acha que porque Deus prometeu, ela acha que porque Deus está com você, não vai ter problema no meio do caminho. Estar nos propósitos de Deus não te tira dos problemas, te faz vencê-los. Neemias chega até lá, e os 3 reis começam a se reunir contra ele e falam: o que ele está pensando que ele vai fazer? O que ele está pensando que ele vai reconstruir? Mas Neemias não parou. O problema é que muitos de nós, quando isso começa a acontecer, a gente para porque a gente fala: não, se fosse de Deus. Quer ver uma coisa que eu tenho raiva? Vocês já viram esse Reels no Instagram? Eu tenho certeza. Aquela vozinha de fundo, aquele tecladinho gostoso, e uma vozinha de fundo assim: quando é de Deus, é leve. Quando é de Deus, é suave. Quem já viu esse vídeo? Já viram? Que raiva que eu tenho desse vídeo. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado pela força, e os que usam dela se apoderam dele. Deus nunca falou que se for dele vai fácil. Deus prometeu que a vitória é uma certeza, mas não disse que não tinha batalha antes da vitória. Você voltar, você olhar para a sua vida, você olhar para os estados da sua vida, se olhar para a sua vida financeira, se olhar para a sua vida emocional, se olhar para os seus sonhos, se olhar para a sua família, se olhar para tudo e falar: hoje eu vou começar a reconstruir. Não significa que não vai ter luta, significa que a vitória é certa. No capítulo 2, versículo 12, Neemias vai falar que ele se levantou de madrugada quando ele chega na cidade. Ele se levanta de madrugada, pega só o cavalo que ele estava montado e vai olhar a cidade, sem contar para ninguém o que Deus tinha mandado ele fazer. Olha para quem está do seu lado, você vai lavar sua alma agora. Tem muita gente que vai lavar a alma. Ó, tem muito marido, aproveita, vai ser a única chance que você vai fazer isso com a sua esposa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: cala a boca. Você vê, tem marido que até engasgou, tá vendo? Vocês estão na igreja, eu estou mandando você falar, a culpa não é sua não. O cara está até engasgado. Você deve estar, calma, o que é isso? Cala a boca. Cala a boca. Sabe por que tem muita coisa que você não vive? Porque você fala para todo mundo o que Deus falou que vai fazer. Neemias chegou na cidade, não contou para ninguém, foi primeiro olhar o que ele tinha que fazer. Quando Deus te dá uma visão, nem todo mundo precisa saber. Quando Deus te dá uma visão, nem todo mundo precisa ficar sabendo. Fica quieto, faz quietinho. Por quê? Porque o que Deus promete, Ele é fiel para mostrar que Ele fez. Quando Deus fala que vai fazer, Ele é fiel para mostrar feito. Não precisa falar com ninguém. Deus vai mostrar quando estiver pronto. No capítulo 2, no versículo 17, diz assim: então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não mais passemos por vergonha. Quem é que está disposto a começar a reconstruir a própria vida hoje? Quem é que está disposto a começar a reconstruir áreas que você já tinha desistido? Deixa eu te dar uma boa notícia. O tempo da reconstrução marca o final do tempo da vergonha. Quando Deus te chama para reconstruir, e quando a reconstrução começa, a vergonha fica para trás. Neemias olha para a cidade e ele fala: nós estamos sendo humilhados e nós estamos passando vergonha, mas nós vamos começar a reconstruir isso daqui para que ninguém mais possa nos humilhar e que nós nunca mais passemos vergonha. Quando Deus te chama para começar a reconstruir, é porque o tempo da vergonha para a sua vida
acabou. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, começou o tempo da reconstrução, e o tempo da vergonha ficou para trás. Não existe para você mais vergonha. A partir de hoje, o tempo que começa para você é de reconstrução e de abundância. Então fala que esses 3 reis começam a zombar do que eles estão fazendo. Eles começam a trabalhar, começam a reconstruir. E os 3 reis aparecem e falam, o que vocês estão pensando que vocês vão fazer? Vocês estão pensando que vocês vão se revoltar contra nós? Vocês estão pensando que vocês vão se revoltar contra o nosso rei? Vocês estão pensando que vocês vão se revoltar contra o nosso reino? Isso é impossível. Vocês não têm muro. Eles estavam começando a reconstruir, estava na base, ainda não tinha muro. Então vocês não têm muro, vocês não têm exército, vocês não têm nada. Por quê? Porque no momento que Deus começa a reconstrução, o diabo intensifica os ataques. Já ouviu o ditado, o diabo não chuta cachorro morto? Quem já ouviu esse ditado? Pois bem, o diabo não chuta cachorro morto. Quando a reconstrução começa, quando você começa a reconstruir seu ministério, quando você começa a reconstruir sua família, quando você começa a reconstruir seus sonhos, voltar a acreditar neles, quando você começa a reconstruir sua vida emocional, quando você começa a reconstruir sua vida de saúde física, o diabo intensifica os ataques. Agora, Neemias olha para eles e diz assim, nós não temos exército, verdade? Nós não temos muro, é verdade? Nós não temos muitas armas, também é verdade. Nós não temos grandes possibilidades, é verdade. Porque o diabo, esse é um dos grandes problemas. Nem sempre o que o diabo nos acusa é mentira. Às vezes ele nos acusa com a verdade. Às vezes o diabo olha para uma pessoa falida e diz, você é falido. E não é mentira. Às vezes o diabo olha para alguém que tem um casamento destruído e fala, teu casamento é destruído. E não é mentira. Às vezes o diabo olha para alguém que tem a saúde emocional destruída e fala, tua saúde emocional é destruída. Você é um depressivo, você é um ansioso. E não é mentira. E aí ele vai começando a jogar os problemas. Tua família é um lixo. E não é mentira. Mas Neemias olha para eles e fala, fique sabendo, Tobias, Sambalate, que era o nome dos reis, fiquem sabendo, tudo isso que vocês estão falando de nós é verdade, porque às vezes o que o diabo está falando de você pode ser verdade. Sabe o que você tem que fazer? Olha para o diabo e fala, ei, tudo isso que você está falando de mim é verdade, mas ele diz, nós vamos começar a reconstruir, e se vocês ousarem vir atrás de nós, os céus lutarão por nós, e as estrelas guerrearão em nosso lugar. Ele olhou para o diabo e disse, o que você está falando de mim é verdade. O problema é que eu estou reconstruindo. E se você vier atrás de mim para parar minha reconstrução, quem vai lutar com você não sou eu. Você vai ter que se resolver com os anjos. Você vai ter que se resolver com Deus. Porque Ele que vai lutar por mim. Porque Ele me mandou reconstruir. Então, às vezes a gente pode ter a dúvida, peraí. Quando o tempo da reconstrução começa, que tempo que acaba? Vocês estão comigo? Quando o tempo da reconstrução começa, qual é o tempo que acaba? Da vergonha, correto? Mas peraí, o tempo da vergonha acabou. Por que estão zombando deles ainda? Porque o tempo da vergonha acabar, não significa que ninguém vai mais zombar. O tempo da vergonha acabar, significa que a zombaria não tem mais poder de te paralisar. Significa que o que falam não tem mais poder de te parar. Você já viu aquela coisa? Eu não sei quem disse, é um filósofo que diz, faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O problema é que às vezes nós estamos vivendo, nós estamos tentando reconstruir, nós estamos tentando viver uma vida melhor, e aí vem alguém e fala alguma coisa e paralisa a gente. O diabo traz uma acusação e a gente paralisa. Quando o tempo da vergonha acaba, não significa que ninguém mais vai falar de você, não significa que ninguém mais vai zombar, não significa que não vai mais ter piada. O que significa é, a zombaria não tem mais o poder de te paralisar. Pode vir de um lado, pode vir do outro, você foi chamado por Deus para reconstruir sua vida, e você só para quando ela estiver reconstruída. Porque o tempo da vergonha acabou na sua vida. Acabou o tempo da zombaria continuar te paralisando. Começou o tempo que você vai até o final e vai reconstruir. Agora,
Interessante que eles não pararam de construir. A zombaria continuou e Neemias vai falando, e a gente estava reconstruindo o muro. E a gente estava reconstruindo o muro. Então, Neemias fica sabendo de uma outra novidade. Agora, eles estão planejando ataques. Eles sabem que nós não temos força. Eles sabem que todos os homens estão reconstruindo o muro, não tem exército. E eles começam o quê? Planejar um ataque. O que Neemias faz? Neemias pega, chama todos os homens que estão reconstruindo e fala, a partir de hoje, é ferramenta em uma mão, espada na outra. Nós vamos reconstruir. Se eles vierem, nós paramos um pouquinho, matamos todos eles e voltamos. O período da reconstrução, não se confunda. Olha para quem está do seu lado e fala, não se confunda. O período da reconstrução não acaba com as guerras. Tem muita guerra ainda. Tem muita guerra. Você está pronto? Ferramenta numa mão, espada na outra? Ô Fê, você vai me ajudar aqui agora, hein? Eu não sei. Essa música não existia na época, mas... Agora, licença poética. Tá? A Bíblia segundo o Cauã. Vamos lá. Eu fico imaginando eles reconstruindo e passava alguém e falava, vocês sabiam que está vindo um exército. Vão atacar vocês. Vocês não têm muro. O exército é fraco. Vocês estão com essa outra uma ferramenta e uma espada aí para quê? É muito pesado. Vocês vão estar muito cansados quando esses caras chegarem. Eles estão vindo descansados, cheios de mantimento, cheios de força. E eu fico imaginando Neemias e o povo de Deus, focados no que Deus havia falado para eles, reconstruindo. Pode deixar o microfone do Fernando ligado, que ele vai me ajudar. Reconstruindo. Eu imagino que Neemias devia olhar para eles e dizer, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto Bom, minhas guerras. em Neemias no capítulo 6, depois de 52 dias, Neemias escreve para o rei e diz, assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito essa grande obra mediante ao auxílio constante do nosso Deus, e em 52 dias reconstruímos nossos muros. O povo que zombava, o povo que os ameaçava, de repente fica assustado em saber como reconstruíram o muro em 52 dias. Agora você vai olhar para quem está do seu lado, mas você não vai falar baixo. Você vai gritar e vai gritar do fundo da alma, para falar alto para ele. Fala para ele, o que Deus está começando a fazer na minha vida hoje, ainda vai assustar muita gente. Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. O que Deus está começando a fazer na sua vida financeira hoje vai assustar muita gente. O que Deus está começando a fazer na sua vida emocional hoje vai assustar muita gente. O que Deus está começando a fazer na sua saúde física vai assustar muita gente. O que Deus está começando a fazer no seu ministério vai assustar muita gente. O que Deus está começando a fazer na sua família, no seu casamento, na sua relação com seus pais, na sua relação com seus filhos, vai assustar muita gente.
elas vão olhar e falar, mas peraí, elas vão olhar e vão falar, mas peraí, mas não era o muro dele que estava caído? Não era a vida dele que estava desmoronada? Não era a vida dele que estava destruída? Elas vão olhar, como é que em tão pouco tempo nunca se foi construído um muro daquele tamanho em 52 dias? Olha para quem está do seu lado e fala assim, não vai só assustar muita gente, vai ser em tempo recorde. E por que nós podemos ter essa confiança na vida? Por que podemos ter a confiança de que nossa vida pode ser reconstruída? Você pode estar falando, cara, eu já ouvi tanta mensagem assim, tanta mensagem que me inspirou, mas não aconteceu nada. Da onde vem essa certeza de que Deus pode reconstruir? Sabe de onde vem a certeza? Quando nós olhamos para a cruz. Existia um Jesus que deixou que destruíssem ele, para que você pudesse reconstruir. Quando Jesus está na cruz, aquela massa de carne podre, rosto rasgado por causa do arrancar das barbas, cabeça machucada por causa da coroa de espinhos, pés e mãos furados, o corpo todo dilacerado por causa do chicote romano, uma lança atravessada no coração. Quando entra no túmulo, ele matou junto com ele toda a sua destruição, a destruição de todas as áreas da sua vida. Morreram naquele dia com ele. Toda a vergonha que você foi obrigado a passar, morreu naquele dia junto com ele. Toda a doença, morreu naquele dia junto com ele. Toda a falência, morreu naquele dia junto com ele. Toda a morte de ministério, morreu naquele dia junto com ele. Todo problema emocional, toda a depressão, toda a crise de ansiedade, morreu naquele dia junto com ele. Mas quando, no domingo pela manhã, a pedra rolou, e ele saiu de lá de dentro, assustadoramente vivo, ele voltava reconstruído, para mostrar o que ele ia fazer com você. Toda a nossa destruição foi levada para o sepulcro junto com ele, mas nenhuma delas voltou junto com ele. Ele voltou reconstruído para mostrar que quando ele entra, ele mata a sua destruição e ressuscita a vida em abundância, que Deus prometeu para todos aqueles que nele creem. Por isso Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições. O que ele estava dizendo? Nesse mundo vai ter hora que vai destruir, nesse mundo vai ter hora que vai parecer que morreu, nesse mundo vai ter hora que vai parecer que acabou, nesse mundo vai ter hora que vai parecer que não tem mais esperança. Mas ele conclui, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso eu gostaria de chamar todos que se propõem hoje a reconstruir a sua vida, construir seu ministério, reconstruir todas as áreas. Vem aqui orar comigo. Se você está disposto a isso, que você venha aqui à frente orar comigo. Não precisa parar aqui, não pode vir bem na frente mesmo, aqui perto do palco, que tem, às vezes o pessoal para no corredor. Se você está em cima na galeria, não perde a chance não, vem aqui também. Quero orar com você. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscita. Se você está na galeria e você quer orar também, vem aqui embaixo. Não precisa ficar na frente não, vem aqui embaixo. Vamos orar todo mundo aqui. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Antes da gente começar a orar, eu gostaria que você cantasse junto com a gente esse louvor. Porque esse louvor, ele confessa a ressurreição de Jesus. Ele está confessando o que nós acabamos de dizer. Canta com força, canta com vontade. Porque esse louvor está mostrando o que Deus faz. Invencível, impossível de ser vencido. Toda reconstrução que você achou que não poderia ter, é porque o túmulo está vazio. Porque ele venceu a morte.
Isso significa que não há mais impossíveis, não há construção destruída que não possa ser reconstruída, não há vida que esteja acabada. Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, a sorte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo agora. Senhor Deus, Senhor Jesus, Pai, nós entramos na sua presença agora, Senhor, e te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu uma nova chance. O Senhor nos deu uma nova oportunidade. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembrou que a vida que nós estamos vivendo não é a vida que o Senhor sonhou para nós. Não é a vida que o Senhor conquistou na cruz para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor despertou os nossos corações ao arrependimento. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor liberou a sua bênção sobre nós. O Senhor liberou a bênção da reconstrução. O Senhor liberou a bênção do recomeço. E sem sombra de dúvida, Senhor, o Senhor já tem preparado todos os recursos que nós precisamos para reconstruir nossas vidas. Pai, nós te clamamos agora a tua ajuda e o teu auxílio para que nossa vida emocional seja reconstruída. Pelo sangue do teu Cordeiro chagado, nós repreendemos, amarramos e expulsamos agora todo espírito de depressão do nosso meio. Todo espírito de crise de ansiedade está lançado fora agora e sai em nome de Jesus. Senhor, toda a enfermidade física, Senhor, todas as dores, Senhor, todos os problemas crônicos, Senhor, todas as maldições hereditárias, nós amarramos e lançamos e ordenamos, saiam agora em nome de Jesus. Senhor, todo espírito de falência, todo espírito de miséria, todo espírito de bancarrota, nós amarramos agora e ordenamos, saiam, batam de retirada, em nome de Jesus. Senhor, todo espírito, Pai, de falência familiar, todo espírito de confusão nos casamentos, todo espírito de confusão entre pais e filhos, nós amarramos agora e ordenamos, saiam em nome de Jesus, pois o sangue do Senhor está agindo, o sangue do Senhor está tocando cada família dessa igreja, em nome de Jesus. Pai, agora nós entramos e te apresentamos os nossos sonhos, Senhor, os sonhos dos quais nós já havíamos desistido, os sonhos dos quais, Senhor, nós já havíamos desacreditado, Senhor, nós apresentamos todos eles a você e cremos no teu poder para reconstruir todos eles em nome de Jesus. Pai, por fim, pedimos perdão por toda a negligência ministerial, por todo o ministério que nós deixamos morrer. E te clamamos, Senhor, ajuda-nos, Senhor,
a reconstruir. Reconstruir nossas células, reconstruir nossas redes, reconstruir nossos grupos de discipulado, reconstruir a nossa igreja. E crendo, Senhor, que o que sopra sobre nós, a partir de agora, é um vento de avivamento, de reconstrução, de providência, de prosperidade, de abundância sobrenatural, como nunca vivemos hoje, de prosperidade sobrenatural, como nunca vivemos antes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. És invencível, inigualável. Hoje Eu gostaria que todas as mães e mulheres estivessem aqui na frente.